Eu tenho certeza que você já se irritou muito com algum amigo, familiar ou pessoa do seu círculo de convivência, simplesmente porque essa pessoa tinha uma opinião diferente da sua, só que você tinha certeza plena de que ela baseava essa opinião em notícias falsas, não é mesmo? Em época de eleição ou mundo polarizado, isso é um problema seríssimo, porque a gente tem recebido muitas fake news, só que a gente não sabe como lidar. Vamos entender um pouquinho mais como isso funciona na mente, como é que você pode criar estratégias para resolver esse problema no dia a dia? Então vamos lá. Bom dia, Minds! Olha, se você é novo ou nova neste canal, saiba que aqui a gente fala sobre a sua mente na prática. Eu sou Charles Betito, especialista no treinamento da mente, e hoje a gente vai tratar de um assunto bem importante, que são as fake news e como é que elas são criadas na nossa mente, como é que a nossa mente alimenta muitas vezes as notícias falsas. E antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se prepara para comentar, porque eu quero saber o que você está pensando, tá? E a gente vai usar isso não só para responder e conversar, claro, mas também para gerar mais conteúdos aqui que sejam interessantes para muita gente. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos entender um pouquinho uma verdade absoluta aqui, que é esse mundo que a gente vive, ele tem um excesso de informação, ele é muito rápido, a mudança acontece, cada semana tem uma notícia nova de algo sendo inventado, algo importante. E a gente recebe postagens de rede social, opiniões das pessoas, informação, conteúdo e uma série de coisas até sem a gente pedir, não é mesmo? Acontece com você, acontece comigo, com certeza. Só que a gente não está preparado para lidar com esse excesso. Não era assim há 10 anos atrás, 5 anos atrás, vem só aumentando. E aí? Como é que as fake news se encaixam nesse mundo? É simples. Então a gente tem um nível de energia mental que a gente gasta para poder prestar atenção nas coisas no dia a dia. Por isso que muitas vezes a gente chega no fim do dia, tá cansado depois de ter trabalhado, ter pensado bastante, ou ter lido alguma coisa e tal. Então existe um nível finito, vamos dizer assim, de energia na nossa mente. E aí o que acontece é que muitas vezes a gente não quer gastar essa energia e a gente recorre ao modo automático, muitas vezes, aos vieses da mente. São maneiras automáticas da gente lidar com a realidade, tá? E aí o que acontece? Existe um viés dos vários, que ele é muito importante para a formação de fake news, que é o seguinte: toda vez que a gente vê, ouve ou lê uma notícia de forma repetida, mesmo sem lembrar de qual foi a primeira vez que você leu, ouviu essa notícia, essa informação, a nossa mente, a minha, a sua, tende a acreditar que aquela notícia é verdadeira. É o princípio da familiaridade. De repente, aquela mesma informação sendo martelada e repetida, ela começa a ser mais familiar para o nosso cérebro. Então é mais fácil a gente acreditar que aquilo é verdade do que parar para tentar investigar, já que ela está ali. E isso é a forma com que as fake news são criadas. É por isso que muita gente que quer enfiar uma notícia, que quer criar um cenário, o que faz? Contrata aí ou robôs para o WhatsApp, rede social, etc. Ou a mesma notícia em vários veículos, para todo mundo ler, todo mundo ver. Então se espalha aquilo e aí começa a ser familiar. Logo, passa a ser uma verdade para as pessoas e isso é um problema, não é mesmo? Fake news hoje em dia é um problema. O presidente dos Estados Unidos, o Franklin Roosevelt, em 1939, ele falou que uma mentira contada repetidamente não passa a ser uma verdade. Mas a ciência já comprovou o contrário. Ela se torna, pelo menos para as pessoas que acreditam nela. E aí, a gente tem um outro processo, que a pessoa, por acreditar nisso e não querer gastar energia para poder olhar, trocar aquela informação, ver talvez que o outro estava certo e você não estava, Acontece isso. A gente não quer gastar energia para isso, a gente precisa pensar. É mais fácil que eu defender a minha ideia, Eu associo ela à minha identidade, logo se alguém ataca essa ideia é como se estivesse me atacando. Eu sinto como se estivesse me atacando fisicamente. Logo eu vou me defender. E aí o que acontece? É uma coisa horrorosa, pessoal? Você aí que tá me vendo aqui já viu briga de família, já viu briga de amigo. Não é legal, Como é que a gente desmonta esse sistema? Como é que a gente para isso? Olha, então, vamos falar aqui de 4 estratégias para você começar a desmontar esse mundo das fake news na sua vida, no dia a dia. Estratégia número 1, percepção. Pesquisas recentes já demonstram que pessoas com alto grau de capacidade analítica, de inteligência, elas são tão suscetíveis a esse tipo de problema de ouvir uma notícia
repetidamente acreditar que é verdade, quanto as pessoas que não têm tanto esta capacidade ou têm outras inteligências que não a cognitivo-matemática, que é a mais valorizada hoje na nossa sociedade. Então o primeiro passo para a gente desmantelar essa história é a nossa percepção, ou seja, perceber quando, eu estou ali entrando no modo automático e começo a aceitar certas notícias, certas informações sem verificar. E isso todo mundo está suscetível. Então o fato de você agora, sabe, você que é um gênio, que está vendo aí, me vendo aí do outro lado, que você tem excesso de confiança, não, eu sou muito bom, eu sei tudo e tal, você também está suscetível a isso, independente de quem você seja, ou seja, todas as pessoas no planeta têm isso. Primeira coisa é a percepção. Estratégia número 2, fure a bolha. Que bolha é essa que eu estou falando? Olha, gente, você sabe muito bem, quem está aí nas redes sociais entende que os algoritmos eles vão entregar coisas que vocês querem ver. Então, se você concorda com alguma coisa, o que vai vir? Só coisas que você concorda. E aí aquilo repetido vai fazer o quê? Não, isso aqui é a verdade absoluta, você vai acreditar nisso. Aí a pessoa que está lá do outro lado, o algoritmo está mandando outra coisa para ela, porque ela acredita em algo diferente, ela tem uma outra visão. Aí você vai chegar para ela e falar assim, nossa, mas que absurdo essa pessoa, que mundo que ela vive, não é mesmo? Não, tá vendo isso? Que absurdo, que coisa é essa? Então assim, entenda, nós vivemos em bolhas hoje. Bolhas, às vezes, do nosso trabalho, de pessoas que pensam similares, do mercado, da classe social, e, sei lá, de onde a gente está, do bairro, qualquer coisa, E principalmente a bolha da rede social. Para você começar a ter mais senso crítico, é importantíssimo furar essa bolha, ou seja, ouvir as perspectivas das outras pessoas, principalmente aquelas que têm pontos de vista diferentes dos seus. Mas aí tem um segredo para fazer isso, tá? Não é assim simples, eu vou ver a pessoa que discorda de mim. Não é isso. O segredo é você lembrar e entender que quando você está fazendo essa exploração, primeiro que é bom para você vai começar a entender um pouco mais da visão das outras pessoas. Pode ser que sobre algo legal que sirva na tua vida, no trabalho. Para mim já serve muita coisa, No dia a dia eu uso isso bastante, tá? E funciona. Principalmente para quem lida com um trabalho criativo. O pensamento que eu quero que você tenha agora, olha, não esqueça disso que eu vou falar, na verdade, lembre disso que eu vou falar. Lembre. Preste atenção. Você não precisa concordar com a outra pessoa. Olha que mágica. Não te libertou isso? Você não precisa concordar com a outra pessoa. Você pode ouvir a opinião dela, explorando o mapa mental dela, entendendo como ela chegou naquela conclusão. Lembrando que as pessoas têm mapas mentais diferentes. Elas têm vidas diferentes, elas tiveram vivências diferentes, aprendizados e mais uma série de outras coisas que ajudaram a criar a opinião, quem elas são hoje. Você consegue explorar isso. E você não é obrigado a concordar com a visão dela. Só explorar o que ela está pensando. Estratégia número 3. Questione sempre. Questione o quê? Os fatos e as suposições, principalmente. Na maioria das vezes, a gente aceita as informações do jeito que elas vêm. Às vezes as pessoas jogam alguns números, jogam até às vezes estatísticas misturadas que não fazem o menor sentido só para provar um ponto. E aí a pessoa joga aquilo e você acredita. Ou mesmo, a ciência já provou também, interessante essa pesquisa, em que simplesmente a pessoa pedir alguma coisa para você e colocar um porquê, e o que quer que venha depois do porquê, você tende a aceitar mais aquela informação inicial do que se ela não tivesse falado nada. Às vezes a informação vem, a gente nem olha, não questiona. Eu tenho um exemplo muito bom disso. Tem uma história legal, que um dia eu estava num retiro com, acho que eram umas 20 pessoas mais ou menos, e tinha um professor ali, e de repente, depois lá do terceiro, quarto dia desse retiro, desse programa, começou a surgir um burburinho muito forte de que ninguém gostava de ovo. Por que as pessoas estavam colocando ovo no almoço? Dificuldade, Sempre tinha ovo, aquela briga por causa do ovo. E foi, passou uma semana, 8 dias, 9, tava já quase ali no meio desse retiro, desse programa, e aquilo tava insuportável, porque aquele era o comentário principal. A gente não gosta de ovo, por que estão colocando ovo na comida? Assim, um horror. Até a hora que a professora, que é muito esperta, O pessoal que medita tem uma capacidade de observar a realidade diferente. Ela chegou e falou assim, peraí, vamos fazer uma reunião aqui, vem todo mundo aqui, 20 pessoas. E ela foi questionar essa informação, que parecia verdade, porque ela foi repetida várias vezes por pessoas diferentes. Ela virou assim, eu estou sabendo aqui do problema do ovo, eu quero que levante a mão quem não gosta de ovo, quem não come ovo de jeito nenhum. Só levanta a mão quem não gosta de ovo. Aí todo mundo ficou em silêncio, de repente, só uma pessoa levantou a mão. É isso mesmo, só uma pessoa. O que tinha acontecido? Essa pessoa que detestava ovo começou a falar para as outras, ninguém gosta de ovo aqui.
Aí a pessoa que estava do lado que ouviu acreditava. E falava, nossa, ficava contando, mas se ninguém gosta de ovo, por que tem ovo? Né? E virava o ponto e falava assim, ninguém gosta de ovo aqui. E por que tem ovo? E assim foi. Até a hora que a informação virou verdade, só que apenas uma pessoa não gostava de ovo. E esse foi o questionamento que ela fez. Olha que interessante. Então vamos olhar deste ninguém, que é uma generalização, isso o PNL pode explicar pelo metamodelo, é um assunto que a gente pode trazer aqui depois e mostrar. Então assim, o que é o ninguém? Quem é ninguém? Deixa eu ver quem é que não gosta de ovo. Das 20 pessoas aqui, quem não gosta? Esse questionamento levou ela até a verdade e depois conseguimos tratar o problema de fato. E aquela pessoa pode não comer ovo na comida dela, mas era uma pessoa só e não as 20, certo? Então, questione os fatos. Toda informação que venha, você pode olhar para de onde veio isso. Quem escreveu essa informação? Quem disse? Qual a relação desse número com esse outro número? Já vi gente fazendo relação completamente maluca, né? Enfim, vale a pena então questionar. Essa é a terceira estratégia. Estratégia número 4. Use a repetição a favor da verdade. Décadas de pesquisa em retórica, psicologia e filosofia demonstraram o valor da gente repetir um argumento. Então, da mesma forma que as fake news elas se tornam verdade mesmo sendo mentira simplesmente por conta da repetição, se você tem acesso a uma verdade, ou mesmo tem acesso a uma informação de forma mais profunda e que de fato traz grande veracidade, use isso a seu favor. Saiba que para você colocar uma verdade, uma informação importante para você, para um grupo de pessoas ou para uma pessoa que seja, você deve repetir esta informação várias vezes. Isso ajuda a nossa mente a lembrar como ela faz para lembrar as fake news. Então, use a favor da verdade. E aí, qual é a sua opinião sobre tudo isso que eu falei? Você tem alguma outra estratégia que você usa para desmantelar a fake news? Eu quero saber o que você faz. Eu vou dar uma olhada nos seus comentários e vou fazer uma relação com as pesquisas científicas. E se de repente tiver uma coisa interessante, eu vou trazer aqui. Mas eu quero ouvir mesmo, porque esta é uma das piores coisas que acontece no nosso dia a dia hoje, que é realmente a gente ter muita notícia falsa circulando, não é mesmo? Eu quero te agradecer pela sua atenção, por ter me acompanhado até aqui. Deixa seu like, comenta, se inscreve no canal e fique atenta ao nosso canal, porque nós temos muitos conteúdos chegando por aí, tá bom? Até o próximo vídeo.